Boa noite, você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa e hoje nós vamos conversar com a Ângela Tavares. A Ângela Tavares, ela tem uma larga experiência na educação, ela é aposentada e ela vai estar trazendo para nós algumas situações sobre a Semana da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, o mês da mulher. Então eu estou chamando a Ângela para participar conosco. Ela já vai estar chegando. Enquanto a Ângela não entra no nosso canal, eu vou estar colocando algumas pessoas que estão sendo homenageadas hoje a partir dessa live, né? Então, só um minutinho, a Ângela já está chegando. Dagmar, Neuza, Carmen, só falta a Ângela. Mas daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente também. E aí a gente conversa com ela. Bom, a Ângela lá traz uma homenagem a algumas mulheres que eu provavelmente conheço da luta, mas não conheço pessoalmente. Então, eu vou falar o nome delas, depois a Ângela vai estar falando, enquanto a gente aguarda a Ângela estar entrando no nosso canal. É a Cleonice Ribeiro, que ela é presidente da Sind Saúde São Paulo. A Dagmar Borges, que é professora da região de Avaré. A Malu Persiani, que é da Segurança Pública de Sorocaba. A Maria Clara, que é supervisora de ensino de São Paulo. A Anice Neri, que é artista plástica e professora de Americana. A Ângela já está entrando, pessoal. A Rosine, que é da enfermagem de Porto Ferreira. A Silvana Loureira, que é da Segurança Pública de Jundiaí. A Silvia Rodrigues de Almeida, que é professora de São Paulo. E todas as mulheres guerreiras da Frente Paulista de Defesa ao Serviço Público. Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Está ouvindo? Olá, boa noite, pessoal. Tá Tudo ótimo. bom? Nós estamos de vermelho. Primeiro dia Verdade. de março, para a gente comemorar as lutas que ainda são necessárias e rever a nossa história, a nossa trajetória enquanto mulheres, enquanto seres reflexivos, pensantes e que buscam a luz e compartilham essa luz das estrelas que vivem para um mundo melhor. Olha só, já comecei poetizando, né? Com certeza, Ângela. Eu falei o nome, né, das mulheres A guerreiras iluminação da está muito frente. boa, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a localização para Tá. ficar mais iluminado, né? Tá meio sem luz, não tá? Tá de noite, né? De dia é mais fácil, mas A luz também fica ruim. Vamos ver se melhora. Assim, tá melhor? Acho que tá um tá pouco. mais claro. Aquele jeito estava muito sem luz a imagem, né? Tá mais claro, sim. Deixa eu encontrar um apoio aqui, porque como entraram duas pessoas, aí fica meio... Tá me vendo? Tá. Opa! Então tá já. Então eu fico assim, corta um pouquinho, mas tá ótimo. Ângela, eu falei do nome das companheiras, né? Das companheiras que fazem parte das mulheres guerreiras da Frente Paulista de Defesa ao Servidor Público. Você quer falar um pouquinho sobre elas? Quer estar explicando da onde que surgiu esse movimento? Homologar isso, né? A gente tá. Tá saindo do lugar. Tá difícil acertar essa imagem. Só um minuto, gente, um pouquinho de paciência. Nós estamos aqui como professoras, amadoras, escritoras. Não temos o domínio da Estamos tecnologia. aprendendo. E nós estamos aqui trabalhando para isso, né? Para ser melhor. Acho que agora está melhor, fica caindo. Pode começar a apresentação da proposta? Podemos, Ângela. Pode começar. Eu já dei um pé inicial, então a palavra agora está com você. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Nós temos aí a Maria Clara, que está uma das pessoas que estão sendo homenageadas. Eu gostaria que a Silvana falasse, porque a ideia dessa live surgiu, primeiro, porque é uma prática que eu tenho. Todos os anos, eu peço a tribuna livre, ou quando eu estava na direção de escola como professora, eu sempre
puxava uma pauta no mês de março para fazer essa reflexão importantíssima para que nós possamos ter uma história de vida, de sociedade mais iluminada, né? Se todas as mulheres conhecessem a nossa trajetória, o que houve de lutas e de resistência para que hoje nós tivéssemos o direito simples de frequentar uma escola, de votar. Esse direito era negado, de votar, e até o momento ainda não sabemos o quanto isso é importante. E a questão ainda de ocupar o espaço dentro da sociedade como liderança política é um desafio ainda muito longe, né, de ser o ideal, principalmente no Brasil. Então, a questão de direitos humanos, ela perpassa a questão da mulher. Por isso eu fiz essa abordagem, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito cruel dentro do funcionalismo público, onde está sendo negado o direito às pessoas, principalmente aquelas que têm a idade mais avançada, que são os idosos, de viver com dignidade. Porque a partir do momento que um governo, de uma forma irresponsável, confisca o seu salário, sem nenhum aviso, você não tem planejamento para lidar com essa diferença de salário. Quando E mesmo que ele avisasse, né? Tudo difícil na sociedade, nós estamos vivendo um momento de turbulência, de doença, né? Do Covid, os preços estão disparando, e ainda vem por cima um tratoraço, né? do governo e retira o salário dos aposentados. Então, estou aqui representando os aposentados de São Paulo inteiro e, por que não dizer, até do Brasil, porque está vindo um outro pacote de maldade do governo federal aí, não só para os aposentados, mas para o funcionalismo público geral. Então, eu penso que, neste momento, eu me coloco no lugar, eu tenho essa facilidade de pensar. Eu ainda não tenho, felizmente, ainda não estou na idade do idoso, mas você se imagina numa situação com 70, 80 anos de idade, com comorbidade física, com seu pai, com seu filho, com um filho deficiente, como eu já ouvi alguns depoimentos, com seu amigo, marido doente, e você tendo um confisco de 16% do seu salário, de 10%. Como é que você vai sobreviver a esta situação? Por isso que eu pensei na questão dos direitos humanos. Os direitos humanos é um tratado universal que aconteceu em Paris e ele trouxe uma luz para o mundo, o que no Brasil ainda não chegou. Existe na lei, mas ainda as pessoas não compreendem o que significa direitos humanos. E o papel da mulher, ele está ali, né? Como a mulher sempre teve uma história de submissão, ela fica aquém aos direitos humanos sempre, né? O lado mais frágil, teoricamente. E eu estou na apresentação agora para falar do PDL 22, né? Primeira coisa, quem eu estou representando aqui nessa live? Eu penso que eu estou representando a necessidade de quase 500 mil servidores públicos, servidores e servidoras públicas, aposentadas e pensionistas, que estão sofrendo a injustiça em relação ao seu direito como cidadão, como direito humano, de viver com dignidade. E aí, durante isso, já está vindo desde o ano passado, aconteceu o PDL 22. O que é o PDL 22? Aí existe uma frente do funcionalismo público e tem um grupo que foi chamado no WhatsApp para que a gente pudesse movimentar essa luta. E o que aconteceu? O PDL 22 é um projeto. Ângela? Do Carlos Gianazzi para suspender esse confisco. Em palavras bem simples. Suspender esse confisco. E aí tem toda uma tramitação, tem toda uma questão
politiqueira, não política, que depende da nossa mobilização enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, enquanto mulheres. E nós temos um grupo de quase 500 pessoas que, neste momento, está no Twitter também. Por isso, essa live nossa está meio esvaziada, mas não tem problema, porque ela vai ficar rolando. E aí, ela vai ficar por aí. Aí, a Tuca Prata, uma aposentada guerreira, que é homenageada. A Rita, de Cássia. A Vilma, Maria Clara. Nossas amigas que estão entrando agora na tela, para falar com a gente. Rosângela. PDL 22. Então, esse PDL 22 é um projeto de lei do deputado estadual, que está a serviço dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, ele está lutando, está batalhando, inclusive, ele levou já essa questão para uma Comissão Internacional de Direitos Humanos, porque é uma injustiça muito grande o que está acontecendo. Eu gostaria de fazer uma boa noite, sejam bem-vindos ao Tuca, o pessoal que está aí malhando, batalhando com cartazes para todos os lados, para que essa injustiça contra os aposentados seja suspensa e imediatamente aprove o PDL 22 do deputado estadual Carlos Gianazzi. E a gente vai falar um pouquinho dos direitos humanos, né? Da Frente Paulista. Então, tem uma Frente Paulista que está trabalhando em defesa dos servidores públicos em vários setores e segmentos. Então, aqui nós temos representantes da educação, temos representantes da segurança pública, do Tribunal Regional do Judiciário e da Saúde. Então, são várias frentes. E nós vamos conseguir reverter esse processo de injustiça que aí... Ângela. É um projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi que anula imediatamente os efeitos do decreto 65021 de João Agripino Dória. Ele não gosta de ser chamado de Agripino, é o nome dele, o Dória, que de maneira perversa, junto aos seus aliados, seguindo a reforma da Previdência a nível nacional, impõe de forma autoritária descontos de 10% a 16% do salário dos aposentados e pensionistas de São Paulo. E que contribuíram, nós contribuímos a vida inteira como servidores públicos, como trabalhadores de empresas privadas. Eu, particularmente, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, sofri assédio sexual. Com 13 anos, já era uma moça enorme e trabalhava, menor, uma criança, trabalhava e era assediada. E, então, a vida, desde 13 anos, eu contribuo para o caixa do governo. E depois entrei para o funcionalismo público com 23 anos para ser professora e continuei contribuindo. Então, foram 35 anos de contribuição. Então, você fala assim, mas você não é uma idosa, né? Porque eu comecei uma criança, com 13 anos, trabalhando. Não era fácil a minha vida. E agora eu me sinto forte, né? De certa forma, eu tenho gratidão pela vida, mas não foi nada fácil e continua não sendo. As pessoas honestas nesse país têm pouca. As pessoas não reconhecem, né? Geralmente, o sucesso... Pouco reconhecimento. Não tem pouco valor, né? Mas a gente vai desafiando. Então, esses descontos do governador, eles estão causando impactos violentos na vida dos aposentados de São Paulo. Isso é muito cruel. A gente começou a falar, mas agora vai entrando mais pessoas, a gente vai vai voltando um pouquinho. Então, os impactos são extremamente cruéis e negativos na vida dos aposentados de São Paulo e nós queremos que aprove já o PDL 22. Então, a questão dos direitos humanos, elas trazem uma pauta muito importante à nossa luta. Por quê?
Você quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não, Ângela, tá ótimo. Pode continuar. Aí depois a Pode. gente entra na história da mulher, né? Como que a mulher começou a trabalhar nesse mundo do trabalho, e aí como que a gente entra nesse mercado que antes era só masculino. Então, por que os direitos humanos estão pautando a nossa luta? Porque, infelizmente, lamentavelmente, o nosso governador deve desconhecer, né, a questão dos direitos humanos, a ética que regulamenta uma sociedade. E então a gente vai falar aqui para dar um pouquinho de claridade, né? Vamos ver se, quem sabe, chega até os deputados que nos representam, entre aspas, com raríssimas exceções, como é o caso do deputado Carlos Janazzi, porque se todos os demais estivessem nos representando, esse PDL já teria passado, ou Há muito tempo. o decreto abusivo, os descontos não teriam Sim. acontecido. Então, segundo os direitos humanos, em 1948, quer dizer, nós nem tínhamos nascido, nós aqui, mas talvez colegas nossos Aposentados, sim. que vão nos assistir, 1948, houve uma declaração dos direitos humanos que se tornou uma pauta universal. Por quê? Porque a violência era muito grande. Houve a guerra, muita miséria, muita violência, e essa declaração ela surgiu numa convenção na França, que teve os Estados Unidos, a ONU, e ela consolidou a proteção universal dos direitos humanos como uma norma comum a ser. Mas no papel ele existe. Então, no papel ele existe como uma norma comum a ser alcançada. É um ideal por todos os povos e nações após os horrores vividos na Europa, durante as guerras mundiais da primeira metade do século XX. 70 anos depois, o texto ainda é desconhecido por parte da população mundial. Então, no mundo, a população ainda não conhece. Há uma pesquisa que diz assim, que a cada 10 pessoas entrevistadas no mundo, 4 pessoas afirmam que nada sabe sobre os direitos humanos. Eu penso que seja um pouco mais. Então, se de 10, 4 dizem que nada sabem, 6 não dizem o que sabem. Isso é uma pesquisa que foi feita por um jornal internacional, Global Advisor. Não é o que eu acho, isso é um estudo feito, é científico. Né? Isso é uma questão muito importante que as pessoas precisam trabalhar. A questão dos direitos humanos, a questão da vida em sociedade, ela tem fundamentos teóricos. A gente não pode sair por aí falando só o que a gente acha, o que a gente pensa. Então, entre 10 pessoas, apenas 4 diz que sabe alguma coisa. A maioria não sabe nada sobre direitos humanos. Isso é uma pesquisa, não só no Brasil. E o fundamento da declaração, essa que é mais importante, que nos cabe agora. O fundamento dessa declaração, ela diz assim, ó, que toda vida humana tem exatamente o mesmo valor. Olha só, que princípio bonito. Isso é uma coordenadora do Observatório de Direitos Humanos que afirma da Unicamp. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se toda vida tem o mesmo valor, por que eu confisco do salário dos aposentados? Será que eles imaginam que os aposentados são velhinhos e não vão reagir? Que não vão E eles precisam, né? E na realidade eles precisam mais do que quem está na ativa, em termos de... Eles não podem ter uma outra renda. São velhinhos indefesos, vamos tirar deles. Ué, eles vão fazer o quê? Não vão fazer nada, não vão nem perceber, né? Ou velhinhos, velhinhos, ricos, milionários, que não vão nem perceber que estão sendo confiscados. Se 10% no meu salário, vem R$ 600 descontados. É uma compra do mês, gente. Não dá. Porque eu tenho um salário bruto, mas ainda tem os outros descontos. Tem mais de R$ 2.000, R$ 3.000 de desconto.
quase 4. Eu não estou recebendo praticamente nada. Então, a questão é assim, se todos são iguais perante a lei, por que eles estão confiscando dos aposentados e idosos? Por que não confiscam dos próprios salários, que ganham 10 vezes mais do que um aposentado, né? Sim, resolveria. E, além do mais, no final, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão do PDL, o que está barrando, o que está pegando. No final, a gente fala mais sobre isso. Então, a situação da mulher no mundo, a vulnerabilidade, a fragilidade frente ao caos social. Muitas mulheres cuidam dos seus filhos, apesar dos direitos humanos, né? Elas ficam com a prole, abraçam e trabalham fora, isso é histórico. E a questão, que eu já falei um pouco mais, mas agora a gente vai especificar a questão da legislação, a questão das mulheres idosas ou dos senhores idosos, né? O Estatuto do Idoso, pautado em direitos humanos. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, porque ele recebe o nosso salário, o nosso com certeza. Nossos impostos, o poder público, ele tem a responsabilidade principal de cuidar da gente, de estabelecer condições dignas, de efetivar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso é uma lei 13.466 de 2017, que ela diz assim, que os idosos eles têm prioridade em todas as políticas públicas. Então, não é tratar um velho como uma coisa inservível. O idoso, ele tem história, ele tem raízes, ele merece respeito. Então, se ele tem a prioridade, o nosso governo pegou a prioridade para o desconto e não a prioridade para cuidar. Ele está invertendo totalmente a relação de justiça, né, Ângela? O que está acontecendo é uma inversão de valores e é um atentado contra a própria lei, né? Dos direitos humanos, do Estatuto do Idoso, que foi pautado nos direitos humanos. O nosso governador, porque para mim ele não é meu, não, o nosso não, acho que ele não é. Para mim, ele representa um desgoverno. João Agripino Doria, ele está na contramão dos direitos humanos quando ele coloca essa imposição de confisco aos salários dos aposentados. E esse estatuto ele é bem claro. Ele está infringindo a lei. Como que você vai ter que entrar com processo para você provar que você não está sendo atendido no seu direito? Se ele é dever dele garantir, é dever do governador garantir o direito de qualidade de vida do aposentado, do idoso. Até agora vamos ter que arrumar um advogado, pagar um advogado sem ter dinheiro nem para alimentação básica, porque o seu governador, o senhorzinho, não está cumprindo o seu dever moral, né? De assegurar a vida, né? Administrar um país dentro da legislação vigente. Aí eles alegam que existe déficit. Mas aí, no finalzinho, depois nós vamos falar sobre essa questão do déficit, né? As mulheres na Idade Média, a gente fazer uma analogia, um comparativo às mulheres de hoje e às mulheres na Idade Média. Joana d'Arc foi uma mulher, morreu muito jovem, todos sabem um pouco da história dessa mulher, ela questionava o sistema que ela vivia. Ela lutava contra as injustiças e ela não aceitava ser uma pessoa, ela não era uma pessoa submissa aos homens. E aí o que ela fez? Ela, entre muitas coisas que ela fez, que ela incomodou a sociedade, ela se vestiu de homem e entrou junto com os soldados para a guerra. Mas aí ela foi julgada e foi queimada viva porque ela vestia roupa de homem. E essa cultura, né, de que mulher que usa calça comprida, ela veio até muito pouco tempo atrás, né?
A gente, é uma confusão muito grande de valores. Eu lembro quando eu era pequena que meu pai olhava para minha mãe, meu pai era uma pessoa, cabeça boa. Aí fala assim, como você vai usar calça comprida? A mulher macho que usa calça comprida. Isso era 40, 50 anos, 40 anos atrás, né? Era a cultura da sociedade, muitas culturas, muitas religiões ainda não usam Ainda não saia. permitem. Não, não, só usa saia, não pode usar calça comprida porque é mulher. São as coisas que a gente tem que limpar, né? Um pouco da nossa história. Conhecer a nossa história, refletir sobre ela e ver o que nos serve, o que não serve. O perfil dessa Joana d'Arc guerreira que quis romper deve ser de todas as mulheres. Né? E esse perfil de mulher guerreira é o perfil das mulheres que estão no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos aproximadamente, eu não sei quantas mulheres, né? Grupo de mulheres e homens, mais de 200 em cada grupo. E cada uma faz uma coisa, um trabalho de formiguinha e vamos derrubar esse confisco. Nós vamos vencer e vamos lutar até o fim. Neste Com momento, certeza. estão no Twitter, depois acredito que elas venham aqui, dá um oi, dá um vai e volta, mas está todo mundo, a prova já Trabalhando. PDD e dois. Sobre ainda o direito da mulher, né? O direito ao voto, que foi o que a gente falou desde o começo. Então, o direito ao voto, ele surgiu em 1919 no Brasil. É muito recente a nossa história de democracia e de participação da mulher na sociedade, né? As E mulheres... só uma brecha, as mulheres votam, mas temos poucas mulheres eleitas, né, Ângela? Que é um grande problema. Essas mulheres, o direito ao voto, mas com muitas restrições, não é isso? Ela Sim. tinha que ter um marido para ela poder Poder votar. votar. Tinha que ter marido para autorizar e indicar em quem ela ia votar. Então, foi em E tinha que ter 1900 posse. que aconteceu, né? Muita Aham. luta, como as mulheres tiveram que correr atrás para poder conseguir o direito ao voto. Isso faz muito pouco tempo, né? Se você vê a história da humanidade, você chegar aqui somente em 1919, nós, enquanto mulheres, tivemos direito ao voto, você vê o quanto nós estamos ainda limitadas à cultura subalterna mesmo, né? Uhum. Tanto aí, quando você fala na questão dos direitos humanos, aí você faz um paralelo. Tanto o homem quanto a mulher estão numa cultura subalterna ao sistema capitalista. Então, a escravidão está posta para os dois, mas para a mulher, muito mais. Porque Uhum. Ela acaba sofrendo muito mais, né? subalterna, de muita resistência, de muita luta para ela ocupar um lugarzinho ao sol. Né? A igualdade de direitos, como está previsto nos direitos humanos, que foi bem depois, também não existiam e ainda não existe. São teóricos. Está no papel. Nessa parte, nesse projeto aqui, que tem um texto, eu acho muito legal, que ele fala assim, que eles decidem no Senado que as mulheres, para rir um pouquinho, as mulheres, a partir de 1919, eles chegam à conclusão que a mulher ser mãe não atrapalha ela a ser eleitora. Certo. Olha só. Quer dizer, então, aí você conclui o quê? Que a mulher foi feita para procriar. Né? Apenas. Na visão dos homens de 1919, as mulheres eram só para procriar, só para pôr filho no mundo e para servir maritalmente, para servir como amante ao marido. Era uma coisa assim, muito difícil de se viver, né? Você já imaginou? Isso, Com certeza que mudou, né? Ainda bem. Aí tem a luta, né? Vote em mulheres. Até hoje a gente... eu penso que hoje as mulheres ainda têm muita resistência
em relação ao poder das próprias parceiras mulheres. Elas não confiam, não acreditam ainda, né? É muito difícil isso. A relação, porque a história tem influência na formação humana. E a falta da luz do conhecimento, ela determina esse preconceito. Então, aí fizeram as campanhas, vote em mulheres, com placas, as mulheres saíram. E nesse contexto, né, de 1910, teve a primeira professora, Deolinda, foi uma professora indígena, feminista, que fundou o primeiro partido republicano no Brasil. Essa professora, ela foi assim, uma revolucionária para aquela época. Você imagina, com tudo isso, e eles colocam no artigo, eu li, falava assim, que a mulher era a mulher do diabo, que era um diabo, uma mulher do diabo, porque ela tinha 5 filhos, ela cuidava dos filhos. E dava conta. Os humanos, ela brigava contra a escravidão dos índios, e ela brigava com os homens. Ela entrava nos ambientes onde existia homem, nas tabernas, nos bares, ela entrava e aí o pessoal tinha medo. E ela conseguiu fundar um partido. Então, foi a primeira mulher assim, que teve um papel de lutas sociais na história do Brasil bastante determinante para o que hoje nós temos, que ainda é muito pouco. Fora isso, aí tem outras mulheres que, se a gente for ficar falando, muitas outras mulheres, mulheres negras, mulheres da luta, mulheres da própria elite também, que tiveram que lutar muito. Depois a gente vai falar um pouquinho lá embaixo de algumas mulheres em destaque. Aí teve a cantora, a Carmen Miranda, a Leila Diniz, que vieram fazendo história e vieram mostrando que as mulheres não eram só essa coisa que deveria ser submissa ao prazer do homem, né? Que as mulheres pensavam, que as mulheres existiam, que as mulheres poderiam se expressar. E essa questão, ela é tão forte até hoje que eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma pessoa que era amiga e fazia parte de um movimento de mulheres. Até não mandei convite. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa reunião de mulheres, ela pegou e falou para as amigas assim, cuidado com essa daí, viu? Por quê? Bonitona e tal, mas ela é separada. Não tem marido. Que preconceito! Coisa do seu marido. Então, é muito interessante isso, que as próprias mulheres, elas reagem de uma forma cultural mesmo, a cultura subalterna, a cultura de ver a outra diferente, porque ela não tem um marido, ela já não é confiável, né? Uma coisa meio assim. Mas a gente supera e a gente vai e voa mais alto. E voa que nem as águias, né? Vamos para o voo de águia. Então, nesse contexto todo, teve porque surgiu, por causa da Segunda Guerra Mundial, a violência, as mortes. E o dia 8 de março é um dia que surgiu por conta das lutas das mulheres contra a violência aos direitos humanos. O dia 8 de março surgiu, alguns dizem que em fevereiro do mesmo ano, ou um ano depois, um ano antes, alguma controvérsia de que na Rússia as mulheres saíram à rua para evitar. Isso acho que você pode falar um pouquinho melhor que eu, porque você é professora de história, eu sei, vou conhecer, mas quem é professor de homem tem propriedade. Começou porque elas foram às ruas levantar uma bandeira para que eles não fossem para a guerra, porque elas tinham a dimensão, a claridade do que significa uma guerra. Né? Há pouco tempo no Brasil estavam falando disso, vamos atacar a Venezuela? Gente, é muita falta de noção. O que a história da humanidade já passou, um massacre humano, um massacre de vidas humanas, nós não podemos voltar mais na história. Né? A gente tem que avançar, tem que evoluir. E essas mulheres foram para as ruas em defesa da vida, pela paz, em defesa da vida. Depois, se você quiser complementar, eu passo a palavra para você.
E depois veio a situação nas fábricas do... Sim, que elas foram incendiadas, elas estavam lutando pelos direitos dela e elas acabaram perdendo direitos, né? E perdendo direitos, elas foram assassinadas, literalmente, por conta do assassinato dessas mulheres. A homenagem no dia 8 de março é por conta que elas estavam lutando por direitos. Então foi mais fácil matá-las do que dar os direitos. Então a gente vê que o poder da mulher, a mulher não tem valor nenhum, né? Assim como o operário também não tem valor, tanto é que a gente está vendo desconto agora dos operários. Então, o Dia Internacional da Mulher fica realmente como um dia de luta, como um dia que a gente tem que estar lutando para que a gente tenha direitos. E não só direitos iguais aos homens, mas que a gente tenha direitos. Porque, constitucionalmente, a Constituição brasileira é linda. Os direitos humanos, sim, a Constituição brasileira quando eu fiz concurso para diretora de escola, você também, eu tive que ler a Constituição inteira e dominar de baixo para cima e de cima para baixo. Não é lindíssima a Constituição? Para você passar num concurso, como as pessoas falam, que o funcionário público é moleza. Gente, foram noites e noites estudando a Constituição brasileira. Para hoje você ver essa regressão histórica, esse atraso social. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. Nunca imaginei, porque como eu tive que estudar a Constituição e como diretor de escola, a gente horas a fio trabalhando para cumprir o que está previsto na lei, para a formação plena da cidadania. Você vai se imaginar que você, como cidadã, vai ser confiscada por um governo assim? Não. Eu não imaginava. É um absurdo de se dizer. Né? A gente vai ter que lutar muito e nós vamos ter muita força para lutar. Para a aprovação desse PDL 22, nós vamos divulgar para todos os cantos do mundo. Foram muitas lutas e poucas conquistas. E somente em 1827, a gente já está vendo os dados históricos, a gente falou sobre a frequência à escola. Em 1827, a lei autoriza mulheres brasileiras a frequentar as escolas, mas somente escola elementar, como a gente já disse. E em 1910 foi fundado o Partido Republicano, e depois, somente essa questão da escola, somente em 1932, mulheres casadas com autorização do marido ou viúvas e solteiras ricas, independentes financeiramente, né? Se ela tivesse alguma dependência financeira, ela não podia. Então, só as ricas e as casadas que podiam frequentar a escola, que podiam votar. Mas teve mulheres, tem história de muitas mulheres importantes que foram contra e conseguiram ocupar o espaço dela em cima disso. Agora, sobre a violência contra a mulher, né, que é uma questão que eu acho que você, se você quer colocar alguma coisa a mais do que foi falado. Olha, a questão da violência da mulher, eu penso que a gente não avançou muito. A gente tem o feminicídio em tudo quanto é estado brasileiro. A gente tem todos os cantos do país, a questão do assédio, a questão do salário, que as mulheres recebem menos do que os homens em quase todas as profissões. Então, em termos de violência, não só é a física, também é a violência psicológica, são todas as agressões que acontecem com a mulher, e não só no Brasil. Se a gente for pegar fora do Brasil, essa violência ela é tão grande quanto. Se a gente pegar os países da África, os países da Europa, mesmo da América do Norte, essa violência contra esses direitos das mulheres é muito grande porque a mulher não é considerada um ser do mesmo nível que o homem. Então, acaba sendo meio que, tudo bem, a mulher é a mulher. Né? Então, a gente tem uma série de violências que acontecem, né, no dia a dia. Teoricamente, nós avançamos. E teve... Sim, mas na prática... Sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei que regula, né, que pauta a questão das mulheres. Até eu perguntava para os alunos, quando eu estava dando aula, eu perguntava para eles, o que é a Lei Maria da Penha? Ele fala assim, é a lei que se o homem bater na mulher, ele vai preso. Ela sabe, isso é bom. A lei que
bater na mulher, ele vai preso. Muita gente sabe já. Então, as camadas, muitas sabem, mas a maioria não. E ele fala a violência, são dados alarmantes da violência contra a mulher no Brasil, né? Mulheres que morrem, mulheres que são assassinadas, mulheres que apanham e que não falam nada, mulheres que são agredidas sexualmente. A Lei Maria da Penha, ela foi escrita, determinada, numa convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Foi uma convenção em Belém do Pará que trouxe vários representantes do segmento de mulheres do mundo inteiro. E ela define a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, mulher, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera particular. Na esfera pública, nós podemos, mais uma vez, apontar o senhor João Agripino Dora por estar infringindo essa lei, porque as mulheres que vivem sozinhas, as mulheres que têm responsabilidades, que têm filhos doentes, as mulheres mais idosas, elas estão sendo... Tem muitas mulheres que estão chorando muito porque não estão dando conta. Ninguém está dando conta da situação. Imagina quem está sendo confiscado. Então, mais uma lei que ele está na contramão. A lei dos direitos das mulheres. A gente não tem aumento salarial. Como você fica? Dá desespero. A gente não tem aumento salarial há muitos anos. Então, se você tem um desconto, além da gente não ter a reposição das percas salariais, que seria justo, que a gente não tem, a gente ainda teve o desconto. Ou seja, a gente tinha uma organização para viver com aquele X, imaginando que a gente teria a reposição salarial, né? Não tem. E aí a gente vive com X menos 10%. Tá impossível de pagar as contas. Verdade. Então, os preços disparam, nós não tivemos reposição e agora esse confisco. Tem pessoas que estão entrando em desespero, que estão entrando num sofrimento psicológico, porque ela não sabe como fazer. Eu não consegui pagar nesse dia, mas eu já aprendi a apanhar demais, mas tem pessoas que... E eu estou dando aula também, eu estou dando uma escola. Agora, quem tem problemas de comorbidade, doença na família, marido, filhos. Então, esses casos deveriam entrar com uma ação individual também, além de que já está como ação coletiva. Eu penso que as pessoas deveriam entrar também numa ação individual, como ação individual. Silvana, quanto tempo nós temos? Você tem marcado? Nós temos 17 minutos. É desesperador mesmo. É desesperador. O senhor governador João Agripino Dora está sendo contrário à lei de Maria da Penha, provocando problemas excessivos, agressivos e violentos nas mulheres da sociedade paulista. Também, além dos idosos, a questão das mulheres. E aí, quanto tempo nós temos? 15 minutos. 5? Só 5? Ah, tá. 15. Senão a gente vai ter uma fada, tem coisa para falar. Sobre esse confisco, ainda tem sobre as mulheres, a história, tem muita coisa ainda para falar, né? Aí, ainda escuro, não está escuro demais, gente. Não está escuro. A minha imagem não está escura para você? Não. Está escuro, né? Está de noite, a gente não tem estúdio. Aí, sobre a Lei Maria da Penha, ficou bem claro, né? Que toda situação que cause sofrimento físico ou psicológico ou sexual à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada, e as denúncias, a gente começar a ligar no 180. Sou mulher, eu tenho uns probleminhas que eu preciso ligar. Só que resolver, preciso estar me pegando diretamente no caso individual. Vou ligar no 80. Sou mulher, estou com problemas psicológicos, porque o confisco está me
não consigo dormir direito. Não consigo pagar as contas, né? Não consigo pagar as contas. Os que a gente tem e que a gente não pode deixar para depois. Como você vai fazer sem salário? É desrespeitoso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente já falou bastante, mas no Brasil é muito recente, né? Foi em 1789 na França, e os países da Europa, eles estão à frente, né? Na relação de direitos humanos, nos princípios de respeito, de igualdade, de solidariedade, de liberdade. No Brasil, a gente ainda ouve muito pouco. Não, tem que matar bandido, tem que bater em mulher mesmo, tem essas coisas, essa sociedade machista que discrimina, que humilha, que maltrata. Ainda é muito presente no Brasil, né? A nossa cultura escravagista, de patronal, né? De que nós somos escravos, a gente tem que trabalhar muito e tem que baixar a cabeça para o patrão. E o patrão mandou tentar com a língua enrolada, e macacada é muito presente ainda na nossa cultura, na cultura do Brasil. Muito cruel, muito triste. Nós temos que dar muita luz para mudar o que está posto. Então, fala que direito humano o quê? Tem que bater mesmo, tem que... Não é isso que a gente ouve no senso comum? Infelizmente é. Bandido tem que morrer, bandido tem que ir para cadeia, mas e os bandidos de colarinho branco? O que a gente faz com eles, né? Estão aí governando. Se todo ser humano tem direitos iguais, por quê? Porque, né? É muito relativo. Sim. Muito difícil de você lidar. Nós já estamos, Silvana, como é que a gente vai fazer agora? Falar das mulheres, né? O que você quer agora que a gente pegue a pauta comum? Eu acho que a gente podia estar falando das mulheres que estão participando da frente, né? Falar um pouco da frente. Né? Tem aquelas imagens que eu fiquei de mostrar, mas meu computador deu problema. Mas a gente tem aqueles desenhos para mostrar. E a gente podia falar dessas mulheres um pouquinho. Então, eu tenho aqui as mulheres, eu fiz uma seleção, uma breve seleção. E tem o poema depois. Ou a gente deixa para o final e fala um pouco mais do PDL. Agora deixa para o final a questão das mulheres. Melhor. Aí a gente fala do poema, que você tem que recitar o seu poema, que eu quero ouvir. O poema agora? Não, o poema para o final. Depois, Então tá. Então, as mulheres, eu fiz uma seleção já há algum tempo, mas são muitas mulheres. E como a gente não tem muito tempo, são muitas mulheres que deram a vida, mulheres que merecem o nosso respeito, mulheres que iluminam a nossa trajetória. E entre elas, eu não poderia deixar de colocar, hoje é um mês que se inicia, uma comemoração do Dia Internacional das Mulheres, uma mulher que fez a diferença e até gostaria de mostrar a foto dela. Eu peguei uma foto bem bonita, se você tiver, que é a Marielle, que foi assassinada o ano passado no Rio de Janeiro, junto com o seu motorista, um trabalhador que estava junto com ela, e até hoje nós não temos nenhuma notícia, e ela trabalhava pela justiça, por direitos humanos. Então, um minuto de silêncio está fazendo um ano agora. E eu chorei muito, me emocionei muito pela injustiça do que aconteceu com essa pessoa, com essa mulher guerreira, negra, batalhadora do Rio de Janeiro. A Marielle Franco, uma vereadora que lutava pela justiça nas favelas do Rio de Janeiro. Ah lá, você tem a foto, que bacana. Muito legal. A Marielle sendo uma pessoa guerreira que desafiava o sistema, que desafiava tudo para poder conseguir o mínimo de condições dignas para o povo viver no Rio de Janeiro. Fica aqui a nossa homenagem. E fora, aí a gente fala da questão dos direitos humanos no Brasil, qual é o cenário? O cenário é prostituição,
né, nos estados do Norte, do Nordeste, do Rio de Janeiro, nas grandes capitais, negros, excluídos, índios, LGBT, os diferentes sexualmente sendo espancados, sendo violentados, as crianças em situação de risco, as mães trabalhadoras não têm estrutura, não têm com quem deixar. Então, a violência no Brasil, ela está na contramão dos direitos humanos também. Então, falta na ausência de projetos sociais, de projetos que determinem esse quadro. Eu estive em São Paulo mês passado para resolver algumas coisas, e lá no centro, acho que eu tenho a resposta. No centro de São Paulo, gente, como aumentou o número de moradores de rua. E a gente já viu qual é a prática do governador João Agripino Dória. Ele manda jogar água gelada, ainda bem que agora está calor. Mas o povo, muita gente na rua, dormindo na rua, dormindo no chão, dormindo no... E agora mandaram fazer uns bancos que não dá mais para dormir no banco. O cara dormir no chão, para ter uma ratazana, vir um rato. Então, com todo esse contexto de Covid, a realidade, a gente não pode fechar os olhos para a realidade social. Nós estamos numa luta justa pelos direitos dos aposentados e pensionistas, mas nós temos que estar de olhos abertos na questão geral dos direitos humanos e o quanto de pessoas está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de miséria, numa situação insustentável. A miséria está aumentando. E o poder aquisitivo da gente está caindo também. Vai ter como comprar mais o produto básico, a gente vai deixando de comprar. Então, aproveito para fazer um apelo aos comerciantes, né, que apoiem a nossa causa, aprova o PDL 22. E aí você fala assim, mas é por isso que o Dória está tirando o seu dinheiro. Você está reclamando, ele está confiscando de você para dar para os pobres, para dar para a renda mínima que diz que vai dar. Não, senhor. Isso não. Por quê? Primeiro, porque se eu contribuir a vida inteira, é um direito meu. Ou caixa, que foi desviado, que pague quem desviou. Sim. Nós, como funcionários públicos, diretores de escola, se você tiver algum problema, você tem que repor o dinheiro do seu bolso. Se você pegar uma nota errada, uma nota fiscal errada, se você pegar um problema, você tem que repor. Senão, você leva um processo administrativo e você é exonerado, você tem que pagar. E é assim a lei do funcionalismo público. O funcionalismo público é uma brincadeira. Então, quem fez esse caixa do SPPREV e desviou o dinheiro, que restitua. E quem está no poder há mais de 30 anos? O PSDB. É o próprio partido do João Agripino Dória. Então, eles que resolvem. Do meu bolso que paguei a vida inteira, não. Do seu, não. Vamos continuar, então. A questão da violência urbana é muito grave. O que é violência? Violência. A prisão sem condenação, sem julgamento, é violência. A ameaça à vida é violência. E a segurança das pessoas. O trabalho escravo, análogo ou servil, é violência. Tortura e castigo cruel nessas pessoas na rua. Injustiça. O que está acontecendo conosco é uma violência. É injustiça. O que é injustiça? Ela traz problemas emocionais, traz problemas financeiros. Isso é uma violência contra os aposentados, contra os idosos. Furto de dados pessoais, restrição à circulação e nacionalidade, limitação à propriedade. Limitação à propriedade, nós vamos ter que vender de propriedade. Vai ter que ter propriedade. Sequestro e morte de jornalistas, restrição no voto, abusos a idosos. Daqui a pouco nós vamos. Um idoso vai viver sem salário. Não dá, vai continuar. Aprova o PDL. A Silvia Rodrigues Martins está aqui. Uma camarada, uma parceira bacana do grupo do WhatsApp, que está fazendo um super trabalho com a gente. Ela ajudou na pesquisa, participou, foi autora do projeto
Gratidão para Silvia, viu, Silvia? Somos guerreiras, uma grande guerreira. E somos guerreiras e somos águias, vamos alto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres que estão aqui no mundo, depois o poema e encerra. Né? Quantos minutos nós temos para terminar? 10? 5? Que rápido! Então nós vamos falar um poema das mulheres guerreiras agora. Vamos falar, deixa eu pegar o poema. Pegar o poema. Cadê o poema? Cadê o poema? Perdi o poema aqui. Sabe o que é interessante? Que eu faço o poema, eu declamo, mas eu não guardo o poema na... Cadê o poema? Você não tem como colocar ele na tela para o pessoal ver? Achei. O Ser Mulher. Aí nós temos aqui um trabalho na tela que a Silvana está mostrando, da Irenice Neri, que é Nice Neri, o nome é artista dela, professora, artista plástica, e ela tem uma coleção que fala sobre o ser mulher, as partes da mulher, né? Seria legal um dia a gente marcar uma live só com a Nice para ela falar do projeto, do trabalho dela, é uma artista plástica, uma professora guerreira, e também está no nosso grupo lá, no grupo do WhatsApp, tem feito um trabalho muito bacana. Então eu vou falar agora o poema do Ser Mulher. E mais uma vez, antes de falar o poema, aprova já, PDL 22. Queremos justiça. Os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo se sentem injustiçados e agredidos moralmente com relação ao descumprimento da lei e do respeito aos direitos humanos, ao direito da mulher. Aprova já PDL 22. E o Ser Mulher é um poema para todas as mulheres guerreiras, e depois eu vou falar das mulheres que está aqui e a gente encerra a live. O Ser Mulher. Mulheres que amam, que trabalham, que respeitam, que lutam. Mulheres guerreiras, mulheres amadas, idolatradas, esquartejadas. Mulheres valorizadas. Mulheres anjos, Anas, Aldas, Claras, Coras, Cecílias, Dilmas, Joanas, Lucinhas, Simones, Hildas, Silvias, Silvanas. Mulheres meninas, mulheres bruxinhas, Nicinhas, Carminhas e Rosinhas, mulheres tadinhas, Brigites, Marias, Margaridas, Melinas e Marieles. Mulheres que amam e lutam pela justiça social. Mulheres que brilham como estrelinhas. Enquanto vê sonhos e lutas, as sementes da esperança florescerão. Porque mulheres são sementes. Ai, eu me emociono. E a Tuca e a Silvia, ai, que bacana a gente ver as pessoas de perto. Agora eu vou falar um pouco assim do que eu fiz as mulheres de destaque na trajetória. Eu falei um pouco da Marielle, da Cecília Meirelles, no poema. E ela foi fundadora, ela era classe média, mas ela foi fundadora da primeira biblioteca do Rio de Janeiro. Ela lutou muito com a sociedade, porque entreguei livro para iluminar a vida das pessoas, né? Vamos gastar com outras coisas, né? Vamos gastar indo para Miami, como faz o nosso governador. Para que biblioteca? Para que incentiva os livros? Para que luz, né? Aí tem a Cora Coralina, que é uma mulher simples, doceira, da região centro-oeste do Brasil, uma mulher do povo, que começou a escrever poemas, e é muito comigo. Ela trouxe muita riqueza do cotidiano do interior.
Então, ela acreditou na força de uma mulher guerreira que ela tem. E é isso que nós estamos fazendo. Nós temos um grupo imenso de mulheres guerreiras que estamos acreditando na nossa força e nós vamos aprovar o PDL 22.